Vamos lá para mais uma leitura. Vamos entender por que você encontrou esse vídeo. Eu fui intuída de gravar esse vídeo. Ele não terá um tema, será algo realmente mais aberto, certo? Sem uma mensagem, sem um tema específico mesmo. Então você vai receber a mensagem que você precisa ouvir nesse momento, certo? Serão 3 opções, confia na sua intuição. Se assim você sentir, pode ser que mais de uma leitura ressoe com você também, certo? Então confia, certo? Aqui vai ser uma mensagem do que você precisa realmente, alguma coisa que você está precisando ouvir nesse momento. Ok? Não mais é isso. Vamos começar. Para quem quiser fazer parte como membro, certo? Eu estou realmente agora criando vídeos exclusivos, né? Vou começar a gravar esses vídeos. Então, se assim você sentir também de fazer parte dessa egrégora, serão todos muito bem-vindos, certo? E agradeço também imensamente a todos vocês que estão aqui. E vamos lá, 3 opções. Opção 1, opção 2 e opção 3. Eu vou pegar só essa que virou aqui, tá? Opção 1, opção 2 e opção 3. A carta da opção 1, com essa pedra. Da opção 2, com essa. Opção 3. Ok, confia na sua intuição. Vou dar um tempinho para que você possa escolher. Se quiser assistir todos também, enfim, sempre tem algum tipo de direcionamento, né? Alguma mensagem, de alguma forma que você pode levar para a vida de vocês, tá? E no mais é isso. Nos vemos logo logo na sua leitura. Vamos lá para quem escolheu essa pedra com a carta do medo. Já se conecta com essa mensagem, certo? Vai sentindo de que forma, o que ela quer transmitir para você. E vamos ver qual a mensagem que você precisa ouvir neste momento. Neste momento, o que está acontecendo com você é uma ruptura, certo? Tem uma energia da torre, assim, desde quando embaralhei. Já estava sentindo isso mesmo, um lugar talvez desconfortável, certo? Uma torre é sempre um lugar desconfortável porque é uma desconstrução, né? Daquilo que eu pensava, daquilo que eu acreditava, daquilo que eu evitava fazer. E que realmente parece que as coisas estão trazendo um desconforto, mas é para um processo muito forte de evolução para você, certo? Assim que eu peguei essa carta do medo, né, eu senti de falar que vocês têm medo do poder de vocês, né? O maior medo aqui que você está tendo é exatamente do sucesso, tá? É o medo do reconhecimento, é o medo de ser visto, né? É o medo daquilo que você começa a vivenciar, experienciar quando você se coloca nesse lugar, certo? Parece muita loucura falar isso, né? Mas isso é muito real. Muitas vezes a gente, exatamente por ter esse lugar de se ofuscar muitas vezes, né? Se calar, se silenciar, né? Não assumir o nosso papel. A gente não percebe que muitas vezes a gente procrastina, a gente se auto-sabota, né? A gente muitas vezes evita fazer o que podemos fazer
ou assumir um lugar que podemos assumir, né? Uma postura que podemos cada vez mais vivenciar, mas é muito um lugar de uma defesa. É uma forma que eu tenho, né, um mecanismo de autossabotagem, né, de me proteger, de estar nesse lugar de visibilidade, de chegar nesse sucesso e muitas vezes o medo de sustentar esse lugar, né, de sustentar essa imagem, tá? É muito essa questão, mas aqui também tem o quê? A insatisfação que você sente, a decepção com você mesmo, de saber que você é essa alma, que veio ser vista, que veio realmente viver o sucesso, que veio viver o reconhecimento, né? Que veio realmente superar essas limitações de romper com esse medo. O medo, ele só é rompido quando você o encara de frente, né? Não é sobre fingir que ele não existe, muito pelo contrário, é a coragem de reconhecer de que sim, durante muito tempo eu alimentei você. Mas como é que eu faço agora para ressignificar esse olhar sobre o medo? Qual passo que eu posso dar? Que quanto mais eu vou dando esse passo, mais coragem, mais confiança, mais autonomia, mais empoderamento eu começo a conquistar, tá? Então é exatamente uma energia muito forte de você estar nesse momento percebendo que não é o momento mais de evitar, né, de se colocar nesse lugar, né? A energia muito forte de carisma, de magnetismo, né? Uma energia muito de uma pessoa que veio realmente inspirar outras pessoas de alguma forma, certo? E viver no mundo com mais autonomia, viver no mundo com mais autenticidade, né? Com mais percepção do seu valor, da sua individualidade, tá? Então, o que é que tem aqui é exatamente esse momento que você começa a ser chamado cada vez mais forte para isso. Isso pode gerar, como eu falei no começo, um certo desconforto, né? Exatamente por esse impulso da mudança ou por você perceber que algo já está mudando. Possivelmente você pode estar começando a colher um resultado, começando a ter um resultado na sua vida profissional, na sua vida material, certo? Uma rede social que está se ampliando, né? Uma questão profissional onde você está sendo chamado para um novo cargo, algo que está realmente crescendo, se expandindo, certo? Se você não está vendo um resultado fora, existe pelo menos um impulso dentro, né? E isso é exatamente algo que você está fortemente superando, tá? Perceba que é uma questão que, por mais que nesse momento seja desafiador, para você é muito libertador, tá? Então, viva esse processo. É algo que você deve realmente reconhecer que você tem total capacidade de chegar e de assumir esse lugar, que a sua espiritualidade está direcionando você a cada vez mais se posicionar nesse lugar. Perceba que tem muitas dúvidas, muitos bloqueios, né? Muitos receios, muitos questionamentos relacionados a isso, mas é exatamente um véu de ilusão que está saindo da sua percepção, tá? Existe uma fase muito forte de você. Aqui tem muito medo de ser julgado, muito medo, né, de repente não ser compreendido de alguma forma, certo? De ser de alguma forma rejeitado também, né? De alguma forma você foge mesmo para não fracassar, né? Mas o que é o fracasso? É muito mais sobre você tentar, sobre você lhe dar a oportunidade, certo? Se você entender o valor do que você tem a compartilhar, certo? O valor da sua própria energia, certo? E é exatamente aí que você se realiza. Você veio para liderar, tá? Uma energia muito forte de empreendedorismo, uma energia muito forte de liderança, uma energia muito forte de prosperidade, de deixar legado, tá? E é exatamente isso que você é chamado nesse momento. Então, existe nesse momento você realmente entendendo, tendo que lidar com essa energia, certo? Por mais que desafiador, é algo que vai trazer equilíbrio para sua vida depois, porque você tira esse fardo emocional, esse fardo energético, por não se posicionar e estar num lugar que no fundo a sua alma quer viver, certo? No fundo a sua alma sabe que existe algo muito além de você que chama você a realmente assumir os palcos, né? O palco aqui é um posicionamento, né, diferente na sua vida, certo? Um lugar de liderança, um lugar de visibilidade, um lugar de entender o valor da sua energia e como ela inspira, como ela direciona, certo? E uma energia muito de você realmente entender uma, uma motivação que muitas vezes você silenciou, certo? Muitas vezes você fugiu, muitas vezes você desviou, mas é exatamente um caminho de prosperidade para você, certo? Então, é um momento de você encontrar um equilíbrio sobre isso, né? Possivelmente pode estar passando por um desconforto emocional, né? Uma tristeza, certo? Mas sabe que isso está realmente direcionando você para esse caminho. Veja isso de uma nova perspectiva. O que que acontece? Tudo tem dois lados.
A mesma forma que você pode ver, ah, é porque eu tô me sentindo assim, eu não aguento mais me sentir assim, né? Eu lamento por não conseguir fazer isso. Você pode ver, olha como é positivo eu estar me sentindo assim, porque isso me mostra exatamente que tem uma nova forma de fazer. Tem um novo lugar para eu alcançar, uma nova posição para eu viver, né? Uma forma que vai me trazer muito mais satisfação, muito mais sentimento de alinhamento, de presença, né? De realmente estar de alguma forma colocando no mundo a autenticidade, a verdade de que eu vim viver, né? Então isso, por mais que desafiador a princípio, é exatamente o grito de liberdade da sua alma, tá? Aquilo que ela está pulsando por você fazer e a forma que cada vez mais você vai sentir que é exatamente o lugar que você vai assumir, certo? E esse lugar é de direito seu. Por mais que você sinta de alguma forma o medo muitas vezes de se decepcionar com esse caminho, certo? Se decepcionar por chegar nesse lugar, não conseguir lidar com essa energia, com esse posicionamento, né? Com esse compromisso, certo? Com essa imagem, enfim, com tudo que você está cada vez mais percebendo que, mesmo você de alguma forma tentando adiar, mesmo sentindo algum tipo de insegurança, mesmo não se reconhecendo ainda nesse lugar, cada vez mais ficará claro, certo? Porque tem uma consciência se iluminando. Perceba essa carta, como ela é significativa, né? Tem uma luz. Perceba como ela está se ofuscando, se reprimindo. Ou seja, você tem medo da sua luz, não é da sua sombra, tá? É da sua luz que você tem medo. É do lugar de brilhar, de ser reconhecido, né? De ser visto, de ser escutado, né? De muitas vezes de liderar mesmo, certo? E a liderança é uma concepção, a consciência de que todos nós somos mestres e discípulos. Todos nós estamos aqui ensinando e aprendendo, seja para um filho, para um amigo, um compartilhamento de uma amizade, certo? Então, sempre tudo é uma troca. No momento que você compartilha uma ideia, uma percepção, um conhecimento, você se coloca como mestre. No momento que você escuta, você é discípulo. Então, a percepção de que não é sobre um lugar de ego, de vaidade, de você muitas vezes achar que você está de alguma forma desejando algo porque você precisa desse algo, não. É porque existe algo em você como essência que faz você perceber que de alguma forma esse é seu lugar, tá? E é exatamente quando você liberta o medo, quando você vai mesmo com medo, quando você entende que o medo faz parte da jornada e que ele pode ser um lugar de limitação, mas ele pode ser um lugar de impulso, de coragem para que você avance e para que você entenda que quanto mais você vai realmente trilhando essa jornada, mais você entende exatamente a sua forma única de se expressar, certo? E entende que você está protegido, né? Você não precisa se proteger de nada, muito pelo contrário, certo? Quanto mais você permite a sua energia expandir, mais você sente que você está com energia de alta frequência e mais você sente que você está protegido, certo? Porque tem uma forte guiança espiritual falando a você que é sobre você confiar, certo? E que cada vez mais a porta do sucesso está prestes a se abrir e por mais que você tenha medo de brilhar, você vem aqui para brilhar, tá? E tem um texto que me veio como intuição, que é de, eu não sei se é dela mesmo, tá? Marine, eu esqueci, tá? Marine alguma coisa. Williams, alguma coisa assim, certo? Que ela fala, você não tem medo da sua escuridão, né? Você tem medo do seu brilho, certo? Então dá uma pesquisada, eu vou ver se eu consigo lembrar de deixar para vocês aqui. E isso pode ser uma grande mensagem impulsionadora para que você confie e para que você perceba de que é muito além de você, tá? Tem algo que a sua alma pulsa viver e é sobre você caminhar nesse lugar. Tava no fundo do deck, lembra? O Imperador e o 10 de ouros. Eu sinto fortemente você superando isso, certo? Perceba que no fundo tem a carta do diabo. Eu nego o meu desejo, né? Eu tenho medo de ser de alguma forma vaidade, isso ser vaidade, certo? Eu acho que desejar ser ambicioso é de um lugar que muitas vezes eu não posso me permitir, né? Que querer ser visto é um lugar muitas vezes de romper com humildade, né? É um lugar muito de você distorcer a percepção sobre realmente o que é sucesso, certo? O que é um lugar seu que você deve assumir, certo? O diabo na luz, ele fala muito sobre individualidade,
o desejo de materializar, né? Que você perceber que o desejo que move a alma. Se você acorda de manhã e você não tem o desejo de levantar, você não levanta. Se você acorda e não tem o desejo de escovar o dente, você não escova o dente. Se você não deseja ir para algum lugar, fazer alguma questão, você perde a motivação. Então, não é o desejo diante um lugar de um ego, é um desejo sobre a motivação da alma, tá? E é exatamente isso que acontece com vocês aqui. É um momento muito que você está mudando algumas percepções sobre isso, né? Se permitindo, né, entregar aquilo que você deseja entregar, vivenciar o que você deseja vivenciar, expressar o que você deseja expressar, certo? Perceba que você veio para o sucesso, tá? É um lugar que a sua alma está registrada a isso. Nós viemos aqui, fazemos escolhas, certo? Mesmo que não temos a lembrança, a nossa alma veio que não é um lugar de que você tem que ir para esse caminho, mas existem caminhos que realmente alimentam você, certo? E a energia do Imperador com 10 de ouros, uma pessoa que veio deixar legado, que veio construir um grande império, né? Que veio liderar pelo exemplo, realmente pelo aprendizado, certo? Uma energia muito forte de impulsionar pessoas ao empreendedorismo, à autoconfiança, certo? Ao confiar nas suas qualidades, né? E de alguma forma é uma energia muito forte de inspiração, de compartilhamento, certo? De entender de que o que você vivenciou, muito mais do que uma experiência, é uma marca, certo? E é exatamente isso para vocês. Existe realmente um medo, que é o medo de se comparar, tem uma comparação, certo? É necessário entender que a comparação é mais uma forma de você achar que existe uma forma de você fazer e você não entender que a rainha de paus, ela não tem regras. A regra é ser quem ela viu ser. É viver a partir da motivação que realmente ela encontra, o entusiasmo dela, certo? Aquilo que ela sente que é o combustível dela de viver. A forma que ela se expressa, a forma que ela fala, a forma que ela se move, o que inspira ela, né? O que ilumina a luz dela, certo? É uma energia muito forte de magnetismo, mas o que você está rompendo é o medo de errar, o medo de fracassar. Muita autocobrança. E por trás de um perfeccionismo, existe realmente um lugar de que você sente que você não é bom o suficiente. Então eu tenho que fazer sempre o melhor só para que eu possa ser aprovado, validado, ou para que eu possa achar que eu tenha valor, tá? Então existe esse lugar de rigidez, que é exatamente o que você está sendo chamado cada vez mais a ressignificar. E eu sinto que, como saiu no começo da leitura, o Seis de Paus e a Rainha de Paus antes, você já está nesse caminho de ressignificação, de cada vez mais expansão da sua consciência mesmo, certo? Cada vez mais compartilhamento da sua própria energia, da forma que você sentir, certo? A permissão de ser visto, né? E reconhecido a partir da sua própria energia e identidade, tá? E é exatamente isso. Existe muito lugar, receio, né? Esse lugar que você sente, mas às vezes você questiona isso como possibilidade, certo? Existem caminhos que estão se abrindo de você realmente estar cada vez mais vendo que esse é o caminho para você. Então, os sinais estão vindo nesse sentido, muito a partir de uma questão emocional, tá? Possivelmente você ficou muito idealizando isso, mas pouco fazendo, certo? Muitas vezes até se questionando. E nesse momento o que eu sinto mesmo é um movimento você fazendo, tá? Existe esse lugar de tipo, parece que tá ficando tão desconfortável que tudo que você sente, que você de alguma forma está sendo impulsionado e que você consegue é ir nessa direção, certo? O carro também é o sucesso, né? É o reconhecimento, é a vitória das suas próprias batalhas internas, né? É a direção que você afirma e que você faz acontecer. Então, a energia, por mais que a princípio desafiadora, é uma energia também muito libertadora, tá? É uma energia de que logo, logo você vai sentir realmente você rompendo com muitas barreiras de limitações internas, né? Mudando muito a sua ideia sobre o que é sucesso, sobre como é que você se coloca no mundo, né? Sobre sentir realmente que você está alinhado na forma que você quer vivenciar e experienciar essa vida, né? E que é muito um chamado da sua alma, muito mais do que da sua mente, tá? E algo que quanto mais você realmente escolher, compreender que de alguma forma essa é a verdade que nutre você, que direciona você, que chama você, se afirmar nesse caminho, que o Imperador é muito sobre isso, certo? E ir com confiança cada vez mais, um passo de cada vez, né? Fazendo esse caminho acontecer, mas você vai perceber de que todo esse questionamento, todo esse receio, né? Toda essa inquietação, toda essa dúvida vai ficar para trás, certo? Porque é no movimento cada vez mais que você faz, que você percebe a sua forma de se mover e que você percebe claramente o que você não quer levar e o que você não quer ser, tá? Então é exatamente uma energia muito forte de você superando limitações, né? De você escolhendo um caminho e firmando essa possibilidade e vendo que não é só ilusão, muito pelo contrário. É muito mais do que
um lugar de idealização, né? De um lugar de ilusão, e será que não é? Não, é um lugar realmente de que dessas escolhas todas, é exatamente a escolha que move a sua alma, certo? E é esse caminho que está destinado a você. Destinado entre aspas, né? Tudo é uma escolha, mas é o caminho que no fundo a sua alma quer viver, tá? Mensagem final. Cavaleiro de Ouros, um Rei de Ouros, uma Rainha de Copas, e um 4 de Copas. Exatamente isso, o conselho é vai caminhando, tá? Constrói o caminho. Tem essa questão de pode ser cansativo porque você está indo contra algo que você muitas vezes acreditou, muitas vezes você resistiu, né? Muitas vezes você de alguma forma atrasou essa jornada. Não é sobre tempo que eu falo atraso, só é uma forma de você muitas vezes se esquivar desse caminho, certo? Mas é um rei de ouro, certo? É a prosperidade, é a abundância, é você percebendo que você tem as qualificações, as habilidades, os conhecimentos necessários simplesmente para entender, se colocar nesse caminho, para fazer esse caminho acontecer e percebendo que você já está na jornada. Possivelmente você já está nessa jornada, possivelmente você já está compartilhando alguma coisa, né? Já está de alguma forma sendo visto, né? Já está assumindo um papel de liderança, certo? Se não está, está muito perto. Mas é esse lugar de você entender que algumas questões ainda podem ativar você como esse medo, certo? Mas é sobre você continuar, tá? É uma energia muito forte de constância, de dedicação, certo? De viver o processo das coisas, sentir o prazer de quem você está se tornando. Então entenda que com esse lugar não é sobre você chegar no Rei de Ouros, mas olha quanto você amadureceu. Olha quanto você está mais firme nesse caminho. Olha como fazer isso no dia a dia dá prazer para você, certo? Olha a sabedoria do que você está plantando e do que você está compartilhando. E olha as mudanças que isso está tendo na sua vida e também na vida das pessoas que estão ao seu redor, certo? É exatamente isso. É o sentimento cada vez mais de você colocar presença, de você colocar prazer, de você entender o valor da sua existência, o valor do seu tempo, o valor do que você entrega, a amorosidade no que você faz, certo? E essa empatia de você e com você com o outro também, porque nesse lugar que a insatisfação emocional cada vez mais se afasta de você, certo? Existem questões que você está reprimindo emocionalmente, muito relacionado ao que você tem para entregar, que traz sentimento de estagnação. Então, eu não estou colocando energia em movimento, eu não estou doando de repente o que eu queria doar, certo? Eu não sinto ainda que eu estou entregando. Ou também, talvez, um sentimento de que você não está recebendo o que você gostaria de receber nesse lugar, certo? Quanto mais você fizer isso com presença, quanto mais você fizer isso com afirmação interna, quanto mais você fizer isso com constância, quanto mais você doar isso de um lugar amoroso, genuíno, seu, a partir do que você já é, entendendo que você está simplesmente dando o melhor diante do que você pode oferecer, naturalmente a insatisfação, a apatia, o sentimento de estagnação sai. Por quê? Porque você está transbordando, você está movimentando o que tem dentro de você e naturalmente também o que tem para retornar também retornará, tá? Certo? Em forma de autoconfiança, perceba como está com a energia do guerreiro, né? De liderança, de autonomia, certo? De prosperidade financeira, profissional e também a satisfação de você deixar o que você veio deixar como marca, certo? Como indivíduo que você está cada vez mais se afirmando no lugar que a sua alma chama você a ocupar, ok? É isso que eu tenho para vocês, gratidão imensa, espero demais ter ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá para quem escolheu a carta da aceitação. Já sente de que forma essa mensagem se conecta com vocês, tá? Perceba que tem uma ajuda de cima, certo? O número 13 me chamou muita atenção, foi por isso que eu coloquei nessa posição, né? Até porque somando dá o 4 também aqui, mas fala da carta da morte, de renascimento, transformação, certo? Aceitar os fins para novos inícios, aceitar o processo também, entender que tudo faz um sentido, né? Por mais que você não consiga compreender, certo? E aceitar ajuda, né? Aceitar o que você tem nesse momento a contribuir, como também o que você tem a receber, certo? Vamos lá. O que é que você precisa ouvir no momento que chegar nessa mensagem?
você está tendo realmente alguma ajuda nesse momento na sua vida para mudar uma percepção, certo? É o momento que você está enxergando, né, uma perspectiva diferente, um olhar diferente, que você não estava conseguindo enxergar. De repente, sobre conseguir alguma habilidade que você tem, né, sobre contar com algum tipo de ajuda, ou perceber que algo precisa se afastar da sua vida, certo? Uma forma que você estava fazendo, alguma questão relacionada a algumas trocas que você estava vivenciando, certo? Existe uma mudança de percepção. E a aceitação fala muito sobre isso. Aceite o que você está enxergando agora. Aceite o que você está sendo chamado a enxergar, certo? É um momento muito forte de você olhar para isso, porque tem uma mudança acontecendo, um 8 de copas. Perceba que essa carta, ela tá cortando o cabelo, né? Ela tá tirando o que é velho para ela, o que ela não serve mais. Então, tem uma forma que você estava se vendo, uma forma que você estava vendo, desculpa, algum tipo de troca, algum tipo de parceria, uma forma que você estava vendo um caminho de crescimento, que você começa a perceber que tem uma forma diferente de olhar, uma forma diferente de se associar a essas pessoas, ou um afastamento que é necessário, certo? Um lugar que você está percebendo que você quer se posicionar de uma forma diferente, que você quer se ver de forma diferente, né? Que você quer realmente repaginar algo na sua vida e aceite que isso está vindo exatamente para uma grande transformação, certo? É uma energia que pode falar muito de você virando algumas chaves, né? Mudando algum tipo de percepção, certo? O momento é muito sobre isso, de você entender que é exatamente o que está acontecendo, certo? Um 8 de copas com enforcada, eu viro realmente a minha cabeça, né, minha vida de cabeça para baixo, eu mudo minha perspectiva, certo? Eu realmente ressignifico o olhar que eu tinha. Eu, às vezes, achava que eu precisava dessas parcerias, eu percebo que eu posso seguir um caminho muito mais de empreendedorismo, um caminho muito mais certo de fazer eu mesmo, de não ficar esperando de algum lugar. Ou então eu percebo que eu estava usando tais habilidades e agora eu percebo realmente que eu tenho essa forma de fazer, ou que eu tenho que colocar esses dons e habilidades também para fazer meu negócio crescer, né? É uma energia muito forte de independência, tá? Uma energia muito forte de você estar cada vez mais, de alguma forma, usufruindo do que você está conquistando, certo? Uma energia muito forte de você também mudar a percepção sobre você, né? Então, tem você realmente sendo reconhecido de uma forma diferente, você se vendo de uma forma diferente, né? Você querendo se colocar de uma forma diferente, querendo se expressar de uma forma diferente, tendo uma postura diferente diante da vida, tá? E isso influencia muito na sua vida profissional e na sua vida material. Então, tem uma mudança claramente acontecendo, né? Essa energia, essa carta vai me chamando muita atenção. Não é à toa que eu falei da carta da morte, né, com o número 3. Então, assim, existe um desapego, né, de que algo que eu tava fazendo de um jeito, eu começo a fazer de outro jeito. Algo que eu tava olhando de uma forma, eu começo a olhar de outra forma. Algo que eu tava, de repente, me agregando às pessoas, né, ou contando com algum apoio, ou esperando de algum lugar, eu começo a perceber que eu preciso andar com a minha própria jornada, certo? Ou de repente que tem esse apoio vindo e eu começo a perceber que também é algo que vai me impulsionar a crescer, certo? Então, assim, é uma energia muito individual nesse sentido, porque é a aceitação. O que é que você precisa aceitar? No fundo, é isso que está chamando você. O enforcado é muito sobre isso, certo? É uma energia que impulsiona você cada vez mais. É uma energia muito próspera, certo? De sucesso mesmo na sua vida. E é exatamente o que está acontecendo. Então, tem um grande peso ficando para trás. Possivelmente um sentimento de que durante muito tempo estava estagnada a minha ideia, estagnada em um lugar, estagnada em uma forma de fazer, certo? E eu estou me reconstruindo, né? Tem essa energia para vocês de reconstrução, certo? De liberação, de novos movimentos. Movimentos que eu estou cada vez mais sendo impulsionada a perceber qual é a forma que eu faço, como é que eu faço, como é que eu me movo, como é que me faz feliz, né? Onde está a minha realização pessoal, né? E é exatamente o que está acontecendo com vocês, tá? E existe uma energia muito forte espiritual, exatamente posicionando você e cada vez mais clarificando em você a forma que você pode ver, a forma que você pode fazer e que vai trazer para você um grande sentimento de satisfação, certo? Um grande sentimento de você estar realmente usufruindo do melhor que você veio viver, certo? A partir dos seus dons, das suas habilidades, da sua própria energia, das suas qualidades, certo? E que é algo que você começa a fazer e trazendo essa energia muito forte de individualidade, a sua percepção única, seu jeito único de viver e de ver as coisas, tá? Vamos clarificar essas cartas.
o que eu sinto aqui é que você está aceitando, assim, é esse movimento que eu tenho que fazer, certo? O enforcado, gente, com a sacerdotisa, é uma clareza interior muito grande, certo? Conhecimentos ocultos que você não estava expressando, certo? É intuição que você não estava escutando, certo? É uma direção da sua própria alma que você não estava ouvindo, que você de alguma forma não estava, que você estava negando, certo? Existe realmente um caminho de crescimento que de alguma forma você estava bloqueando, alguma forma você estava duvidando desse caminho, né? E é exatamente isso, você usando habilidades que você possivelmente não estava usando, certo? Mesmo que para isso você tenha que afastar de algumas parcerias que você sente que nesse momento vai fazer você avançar muito mais quando você seguir um caminho individual, certo? Algo que você faz a partir das suas habilidades, seus conhecimentos, né, da sua forma de fazer única, certo? Uma energia de empreendedorismo, certo? É um movimento que ele vai de você com você. É uma forma que você tem já como dom e que é exatamente isso que cada vez mais você está sendo clarificado ao olhar, certo? Isso pode ser realmente algum tipo de forma de fazer, alguma percepção que você não estava conseguindo ver, certo? Ou algo que você muitas vezes estava querendo alimentar diante de parcerias, certo? Diante de caminhos que cada vez mais você está sendo intuído a olhar, que é você confiar no movimento que você pode fazer, certo? Isso pode ter uma questão de medo da falta, medo de escassez, certo? Algum receio também de abandonar várias estruturas para vocês, certo? Várias parcerias para vocês, ok? É uma energia de que nesse momento você deve aceitar o que a sua intuição está falando. Aqui pode ter realmente você com medo de alguma forma de fracassar, né? Da rejeição, uma energia de escassez, na verdade, medo de perder alguma coisa, certo? Ou realmente esse lugar com esse receio por estar abandonando algum lugar que para você era uma estrutura, né? Algumas parcerias para você, certo? Alguma questão que você percebe que você não se encaixa mais. Pode ser uma coisa que você não se encaixa em um grupo, ou pode ser também que você não se encaixe em uma forma de fazer. E que você muitas vezes estava fazendo de um jeito e tem um ajuste acontecendo na sua percepção que traz um movimento muito favorável para você, certo? Então, a energia sobre isso, confia no movimento, é hora de abrir caminhos, é hora de fazer um movimento certeiro, certo? Essa espada, ela é exatamente o que traz a transformação. Tem a borboleta que me remete muito à carta da morte, certo? O momento de você sair do casulo, de ir para o movimento, de buscar sua independência, né? De fazer o que você tem que fazer, de cortar o caminho que atrapalha você, certo? Uma espera, um sentimento de estagnação, esperando onde às vezes apoio de outras pessoas, certo? Ou muitas vezes bloqueando também que algumas pessoas que você sente que verdadeiramente quer te apoiar, que essas pessoas possam te apoiar, né? Que você realmente possa contar também com apoio, porque o apoio dos céus você tem demais, tá? Então é exatamente isso. Existe conhecimentos internos, existe um chamado interno, existe uma sabedoria dentro de você, existe uma intuição pulsando, gritando, falando, vai, caminha. Faz acontecer, assuma essa espada, né? Mira essa direção e abre esse caminho, certo? Esse caminho depende de você. Você está sendo muito bem intuído e guiado pela sua espiritualidade, certo? É um movimento que exatamente você sai de um momento de escassez. Você pode estar passando por alguma questão financeira desafiadora na sua vida nesse momento, certo? De escassez, de falta, ou mesmo você sentindo que você não está sendo boa o suficiente, que você não está sendo valorizado em algum lugar, certo? Que você não está sendo reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu valor, um sentimento de desencaixe também, que você não está fazendo da forma que você poderia fazer, que você não está conseguindo ser você de alguma forma, certo? Isso pode estar gerando escassez emocional e financeira para você também, certo? Ou realmente um receio de abandonar velhas estruturas, velhas formas de fazer, mas é exatamente nesse movimento que você faz, nessa coragem de avançar, de afirmar em um caminho, de confiar em tudo que você já aperfeiçoou, tudo que você já conquistou como conhecimento, tudo que você já aprimorou em você, certo? Confia nisso, porque aqui é uma pessoa que ela está pronta. Você tem uma guiança interna muito forte, certo? Você tem uma sabedoria muito que é algo muito que você já traz da sua própria alma, certo? A sua guiança, ela sabe o que tem que fazer. Nesse momento, muitas vezes é um medo de avançar, é um medo realmente de cortar algumas coisas que você sente que tem que cortar, mudar algumas ideias de repente, certo? Ou parar de esperar, estar pronto, parar de esperar que tem que ter um momento perfeito, parar de esperar que vai chegar a parceria, parar de esperar. Aceite o que você tem no momento, aceite o que você é, aceite o que está chegando para você e faça esse movimento acontecer, certo? Mesmo que para isso você tenha que realmente
fazer diferente, cortar parcerias, né? Mudar estruturas, se afastar e fazer um movimento de você por você, certo? Você tem muitas qualificações, certo? Você tem muitas habilidades. Você muitas vezes pode estar dando voz, né, a algum tipo de pessoa, algum tipo de situação que muitas vezes traz, certo, esse sentimento de, não vou para esse caminho, eu tenho medo de ir para esse caminho, e se não der certo, né? E se faltar dinheiro, né? E se eu não sou boa o suficiente? O momento é você realmente aceitar isso que está chamando você, porque aqui é um chamado interno, tá? É você realmente percebendo que de repente até está travando as coisas, né? As coisas não estão andando de alguma forma, financeiramente falando, certo? Talvez uma insatisfação que você está sentindo assim, tanto de, sabe, tem alguma coisa faltando, é exatamente a resposta que você precisava, certo? Para fazer esse movimento acontecer. E é nesse grande movimento que você pode fazer por você que realmente a sua vida financeira ela vai avançar. E não só financeira, tem uma satisfação de viver dessa forma. Uma satisfação de colher os frutos que você, pelos seus próprios recursos, as suas próprias ferramentas internas, tudo que você já aprendeu, é exatamente a partir desse lugar que você sente que você já está pronto para abrir esse caminho, certo? E é um movimento que tira você de algum sentimento de escassez, certo? Que pode trazer também alguns afastamentos, mas que também faz você reconhecer muitas coisas que estavam ocultas em você e que você não estava reconhecendo ou que você não estava usando a favor de você. Conselho final. Caíram muitas, eu não vou aceitar. A carta do Sol. Então, assim, tem algum tipo de projeto, algum caminho, certo? Algum conhecimento que você tem nesse momento, algo que cada vez está mais claro para você, que é um caminho que realmente vai abrir um caminho de prosperidade para você, certo? Essa jornada, podemos falar de uma jornada individual, sim. Podemos falar também que nesse caminho você vai encontrar as parcerias necessárias que você precisa, certo? Se nesse momento você sente que tem parcerias que serão positivas para você, é exatamente sobre a carta da aceitação. Porque espiritualmente você tem muito apoio, certo? Não é à toa que tem a carta do Hierophante no fundo do deck. Mas é você entender que você não deve esperar nada nem ninguém para que você possa começar essa jornada a fazer ela acontecer, certo? É algo que nesse momento você está sendo chamado a perceber que muitas vezes você está em cima do muro sobre algo na sua vida, certo? Só que é exatamente quando você começa a dar esse passo, nesse projeto, nesse conhecimento, nessa ideia que você está tendo, nesse estudo, que você expande sua consciência, que você vê o caminho se abrindo, que você vê uma nova alegria, uma nova vida se manifestando para você, certo? É algo que realmente cada vez mais você está sentindo, né? Existe cada vez mais, talvez, um lugar de você. Você pode estar nesse momento tendo que equilibrar as finanças, né? Sentindo que a sua energia está desequilibrada, né? De alguma forma tem alguma questão realmente desequilibrando você, certo? Mas é porque a vida está impulsionando você a fazer algo que você não está fazendo e que depende unicamente de você, ok? Então, aqui é sobre um página de ouros, uma fase nova, um conhecimento que chega, uma proposta que chega, né? Um sinal que você recebe de um convite de algum lugar, certo? É exatamente aí que a porta se abre para você, ok? Você sai de um lugar de ter que estar fazendo várias coisas, né? De estar de alguma forma não sabendo como colocar sua energia, né? De estar em cima do muro sobre alguma questão que você sabe no fundo que é exatamente um caminho para você, certo? Querendo manter coisas que você, situações que, estruturas que você percebe que não faz mais você crescer de alguma forma, certo? E é exatamente nesse caminho que a estabilidade, que o sucesso, né? Que a vitória chega para você, ok? Eu senti clarificar mais esse conceito. Diabo.
E 5 de paus. Página de ouros. Namoradas. Sol. Não deixe a dúvida paralisar você, certo? É realmente uma coragem de se lançar em algo que vai trazer celebração, que traz um sentimento de que você está vivendo algo com satisfação de viver, certo? É um momento que você realmente está sendo chamado a desapegar de alguns conflitos internos, certo? A energia do diabo, 5 de paus, é uma resistência de você com você, né? Podemos falar de alguns conflitos com algumas pessoas também, de você estar dando valor a algumas energias externas, certo? De você, de alguma forma, estar deixando ser influenciado, certo? Pelas ideias das pessoas, certo? É um momento muito de você perceber que tem uma guiança, mas é muito mais interna, certo? Do seu coração, ok? É exatamente aí que traz para você um grande potencial de expansão na sua vida, que traz um grande crescimento. Essa carta dos enamorados. Carta da morte. Não foi à toa que eu falei desde o começo com ela, certo? É a decisão de fazer essa transformação acontecer, certo? É sobre você começar uma fase nova na sua vida. E ela é muito relacionada a uma questão que está muito alinhada com o seu coração, certo? Que você sente esse chamado interno nesse momento para você, ok? Podemos falar de você rompendo com alguns contratos, rompendo com algumas parcerias, rompendo com algumas associações, certo? Mas se isso você sente que é algo que controla você, que limita você, que não permite você vivenciar a partir das suas próprias ideias, dos seus ideais, certo? De alguma forma, um caminho que você pode construir por você, também nesse fechar de portas, que novas parcerias chegam para vocês, tá? Então, não tenha receio. Nesse momento é você entender que você está passando por uma morte, um renascimento, certo? É algo que está saindo, uma mudança de percepção que está acontecendo, certo? São escolhas que estão mudando, faz parte do... Eita, uau! Vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá. Faz parte do processo da vida, tá? E é exatamente aceitar. Aceitar os fins para os novos começos. Aceitar o que é hora de desapegar. Aceitar a ideia que é hora de mudar. Aceitar o caminho que é hora de reestruturar, certo? Aceitar o... Olha, simbólico isso. Exatamente isso, certo? Fins e recomeços. Aceitar realmente que é hora de se lançar. A carta do louco. A coragem de entender que tem novos caminhos, que tem uma nova forma de viver. Uma forma muito mais leve, certo? Aqui é realmente uma forma muito mais leve. Sem muito controle, sem muitos condicionamentos, né? Para de resistência a algumas questões que você de repente quer colocar, quer expressar, né? Alguma sua intuição, algum conhecimento, algo que você tem uma guiança interna, certo? Que você deve confiar. Então, é isso, certo? É uma energia muito próspera para você que está se abrindo. Perceba que tem um sol com essa rainha de paus, né, esse rei de espadas, é você direcionando um caminho, afirmando realmente nessa direção, certo? Confiando no seu poder, no seu potencial, certo? Fazendo o movimento acontecer. Uma energia muito forte de expansão, certo? De você sentir que você está trilhando um caminho, usando tudo que você tem de potencial em um caminho muito guiado e muito alinhado com você, certo? Para isso podemos falar de uma desconstrução, sim, mas existe algum tipo de controle, de conflito, se não é interno, é sobre uma questão realmente de contrato, de parceria, certo? Alguma energia também que está muitas vezes contrário a isso, trazendo algum tipo de instabilidade e questionamento para você. Mas escuta a sua voz interior, escuta a sua alma, certo? Você vai saber exatamente para quem você vai saber exatamente com quem se associar, com quem se afastar e o caminho que você deve seguir, certo? Porque o enforcado que está aqui abaixo do deck e a sacerdotisa é o chamado da sua alma. É o seu conhecimento que você já tem. É a sua intuição falando, olha, é exatamente nesse lugar de conflito, certo? De controle. Podemos falar também, gente, de questões emocionais, de pessoas manipuladoras, tá? De pessoas que vai ali pela questão de manipulação emocional, certo? De alguma forma, né? Que vai querendo, de alguma forma, controlar uma situação, ditar muitas regras, e você não tem esse poder da individualidade, né? De expressar, né? De ser visto. É alguma questão mesmo que você tem que entender onde é e a forma que você pode fazer, que você vai sentir que você está alinhado com você, certo? E é de um novo jeito, de um novo lugar, de uma nova forma, certo? Com parcerias que realmente são alinhadas com você. E se você não tem as parcerias, certo? Não espere por elas. Saiba que elas vão chegar no meio do caminho. O que você pode fazer é aceitar os fins para novos começos, escutar seu coração,
dar início a um projeto e confiar que você tem o potencial suficiente para fazer esse caminho acontecer e que muito rapidamente o sucesso e a vitória chegará para você, certo? É isso que eu tenho para vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa, a gente se vê no próximo vídeo. Vamos para a opção de número 3, com a carta O Caminho. Já se conecta com essa mensagem, vê o que ela transmite para você. É uma nova jornada, né? É uma passagem, um rito de passagem. A coragem de entrar em um caminho desconhecido. Uma mudança energética que está acontecendo também. Um receio que está por vir, mas a certeza de que tem que ir. Vamos ver. Mensagem, o que é que você precisa ouvir nesse momento? Por que é que você chegou aqui nessa leitura? Você está com medo, inseguro de dar um passo na sua vida, mas é nesse outro lado aqui, depois que você sobe essa escada, que você chega aqui, que você consegue, que você encontra o sucesso profissional e material. Então existe uma pessoa que está em cima do muro, né, que tá vendo que tem algum caminho para ir, né, que tá escutando assim a intuição pulsando, né, sonhos, desconforto, ansiedade. Saiba que essa ansiedade, saiba que essa mente acelerada, saiba que essa noite sem dormir é só um chamado da sua alma, certo? É só uma mensagem inconsciente falando, vai, coragem, né? Supera esses limites, supera esse medo, né? Supera esse medo de fazer isso, certo? Supera esse questionamento de eu vou, não vou, a dúvida, né? Que gera quanto mais você adia fazer, mais você sente repressão em fazer, mais você sente medo em fazer, mais você vai criando dúvidas, mais gera ansiedade. Então, aqui é quando você realmente já sente, tá? Aqui já tem essa energia, tem um caminho se abrindo. Se você não está sentindo ainda, você pode receber cada vez mais um chamado a partir de um convite, mas eu sinto muito algo que você está sentindo emocionalmente, certo? É uma coisa que você sente que você quer experienciar na sua vida. É uma questão que você fala, poxa, se eu viver isso aqui vai me fazer muito feliz, certo? Se eu realmente... É uma questão de algo apaixonante para você, tá? E que é uma questão muito emocional, né? De uma coisa que você quer criar, de uma vida que da forma que você quer viver, certo? E que mexe muito com o seu profissional, com o seu material. Então, o que tem aqui é um bloqueio da mente. É a mente paralisando, é a mente duvidando, é a mente muitas vezes questionando o inquestionável, né? É você muitas vezes em cima de um muro, tá? E é sobre você dar um passo. Perceba que depois da dúvida, depois de vencer a batalha interna dos pensamentos, vocês perceberam que a mente ela mente. Adoro essa frase. E superando isso, 6 de paus, a superação, 8 de ouros. O prazer em fazer o que você veio fazer, o que você quer fazer. O prazer do dia a dia, né? O prazer na sua rotina, o prazer de viver no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito, certo? Então tem uma questão aqui relacionada a estudos, a conhecimento, a uma forma de fluir no seu dia a dia, tá? Um ritmo que é muito seu, mas que existe realmente talvez uma exigência, uma autocobrança, né? Um receio que faz você não fazer essa travessia acontecer. Não fazia você fazer, né? Mas existe muito esse lugar que está incomodando para que você possa superar essa limitação, tá? E é exatamente aí que você vai celebrar, que você vai comemorar, tem uma vitória para você desse outro lado, tá? E que será muito positiva, por mais que nesse momento ainda tenha esse receio de avançar nessa direção que você não consegue ver, certo? Mas que no fundo você sabe que é o melhor para você.
Vamos clarificar essas cartas. Aqui também, sabe o que me vem? Você tá querendo muito uma vitória, né? Muito um sucesso, muita conquista profissional, né? Uma conquista financeira, certo? Mas tem muita desconfiança diante desse caminho, né? Tem muita insegurança diante desse caminho. Muita desconfiança se você realmente, né? Se esse é o caminho certo, não é o caminho certo para você, certo? Se é aí que tá a sua vitória, não tá a sua vitória, se é aí que vai ter o sucesso, o reconhecimento, certo? A energia é muito forte aqui para você avançar, certo? Esse caminho, o caminho aqui de O Ar de Espadas é uma verdade, é uma decisão, é uma afirmação, é uma clareza, é não deixar a mente paralisar, certo? É você realmente avançar nesse caminho. A carta do carro fala muito de avanço, de movimento, certo? Você está entrando em um caminho, em um momento da sua vida de muita prosperidade, certo? De muito sucesso, de muita superação de limitações da mente, né? De muitos medos, ok? Então, não tenha medo. A mensagem para você é sobre isso, certo? Não tenha medo. Não deixe você, não faça você ficar muitas vezes adiando movimentos que só faz você cada vez mais sentir que você está travado em algum lugar, né? É esse lugar, eu fico em dúvida se eu faço esse movimento, eu fico em dúvida, né, se eu tô fazendo certo, eu fico em dúvida, então são muitos questionamentos, certo? A energia fala, coragem, vai nessa direção, né? Rompe os limites da sua própria mente, certo? Confia no seu poder de realização, faz o movimento acontecer, que você vai ver o resultado também chegar para você, certo? A energia ela é muito próspera. O que existe mesmo é uma mente ansiosa, né? Uma mente muitas vezes que está limitando você, certo? É um momento de você cada vez mais agora, sabe, parar, respirar, certo? Sentir onde você está, né? Escutar a sua voz, a sua intuição, a sua alma, certo? Percebendo, ok, o que é que eu estou precisando fazer, né? Qual o movimento que eu posso fazer, certo? O que é que eu estou fazendo que eu devo continuar a fazer, né? O que é que realmente está cada vez mais me impulsionando a continuar, a seguir em frente, certo? Não é para trás, é para frente, certo? É exatamente o momento, um movimento de constância, certo? Existe um lugar que você pode achar que as coisas estão se arrastando. É muito mais uma sensação e uma percepção interna de você com você, ok? Porque a energia é exatamente você ganhando força, você ganhando impulso, você ganhando encorajamento, né? Você ganhando cada vez mais a sua vida, ganhando cada vez mais movimento, certo? E você está com medo do que está por vir do outro lado. Mas você vai saber se você continuar. Se você continuar caminhando, certo? Se você não deixar a mente paralisar. E é exatamente o que acontece, né? Tem uma energia muito forte de superação da sua própria mente, né? De você parar muitas vezes, de ficar na dúvida muitas vezes, né? De você sentir que as coisas estão se arrastando, certo? É um momento forte de afirmação, né? De declarar, né? De afirmar um caminho, de fazer esse caminho acontecer, de confiar em você, certo? E de se mover. A vida está pedindo movimento, muito mais do que mente é sentimento, né? Muito mais do que ideias é movimento, certo? E aí a energia é muito próspera, existe um crescimento na sua vida profissional e financeira, certo? Engraçado que as leituras falavam muito sobre isso, essa área financeira e profissional, certo? Então, assim, existe realmente um crescimento, né, nessa área para você. E você realmente saindo de uma sensação de que estava estagnado, de que estava esperando alguma coisa, de que estava preso em algum lugar, de que as coisas não estavam acontecendo, para realmente uma mudança de pensamento que começa também acontecendo com você, certo? Uma clareza muito forte, uma decisão, cortar os pensamentos intrusos, né? Cortar vozes que você não quer escutar, certo? Para um momento de muita superação e um movimento muito rápido acontecendo na vida de vocês, tá? Então siga. Você está realmente superando limitações, você está superando medos, né? Uma mente inquieta, respira, certo? Faz isso de uma forma presente, né? Respeite seu tempo, certo? Contemple também a jornada, né? Viva isso com prazer, ok? Mas confie de que você está muito prestes de ver uma grande vitória na sua vida acontecer. Porque você está superando algum tipo de limitação, algum tipo de questionamento.
e muitas vezes uma ansiedade por um resultado, sabe? Algo que fazia você muitas vezes ficar desestimulado e que é exatamente o que está acontecendo com você, certo? Tem um lugar de que você começa a se mover com muito mais prazer, muito mais satisfação, muito mais entusiasmo, né? Muito mais confiança, certo? Porque também você começa a perceber nesse movimento cada vez mais certeiro a satisfação chegar para você, a realização chegar para você, ok? Vamos ver. Olha isso, exatamente. Siga esse desejo, tá? Existe um desejo, uma chama cada vez mais, assim, falando vai, entrega, vive isso, certo? É algo que trará para você uma grande colheita, gente, e muito mais rápido do que você imagina, tá? É um movimento. Se você sente que você já está fazendo um movimento, é sobre continuar nesse movimento. Não deixe a mente questionar. Ai, meu Deus do céu, não tá vindo, tá demorando para vir. Ai, por que isso? E assim, é uma ansiedade sobre o resultado. Faça o melhor, viva com prazer, certo? Encontre a sua motivação. O que faz você fazer a travessia, o que faz você continuar. É exatamente isso, o propósito que faz você cada vez mais levantar e fazer o que você tem que fazer, tá? Conselho. 9 de copas. Você vai realizar um sonho, hein? Você está muito prestes de realizar um sonho. O que você está vivenciando, o que você está fazendo ou sendo chamado a fazer é algo que está muito relacionado a um sonho da sua criança interior, um sonho da sua, o desejo da sua alma, certo? Algo muito genuíno dentro de você, certo? E que você não deve deixar a dúvida paralisar. O nosso maior poder na vida é o poder da decisão, certo? Se você fala, isso aqui é exatamente o que eu sinto, perceba que é a energia do 9 de copas, né? Um lugar de um sonho realizado, aquilo que me realiza emocionalmente, certo? É muito mais do que a mente, é o sentido que isso traz para você. Então, perceba que é sobre não deixar as dúvidas, né? É um lugar, será que eu tô me iludindo? Será que isso que eu tô sentindo aí para esse caminho que eu devo ir? Né? Será que isso vai acontecer? Será que eu devo fazer? Você já sente. Esse caminho já está claro para você. Novamente, página de copas, certo? Perceba que tem um 4 de espadas. Você já sente. Você está esperando alguma coisa, uma confirmação. Eu espero que essa leitura seja a confirmação, certo? Porque um 6 de espadas, você seguir esse caminho, certo? Podemos falar de uma mudança, de uma viagem, certo? De você viver um sonho, certo? De alguma coisa que possivelmente você pode trazer ou de vidas passadas ou desde a sua infância, certo? Ou tem um tempo que você está querendo vivenciar isso. Mas é exatamente isso, escolher. Diante dessa possibilidade, tem uma possibilidade que toca seu coração. É nesse caminho que você deve ir, certo? Porque existe uma cura acontecendo relacionado a algo emocional quando você faz esse movimento acontecer. Uma satisfação emocional diante disso, certo? Um sentimento de você muitas vezes estar duvidando desse caminho ou duvidando de você, certo? Porque tem um rei de espadas. Mais uma carta que fala de uma espada. Foco no objetivo. Foco na direção que você vai mirar, né? Você já tem realmente internamente essa clareza. O que tem aqui realmente, o que pode acontecer, na verdade, o que você está sendo posicionado a fazer é entender o seu poder de decisão. A decisão de fazer essa travessia ou não, tá? Mas tem você realizando um sonho, sim, certo? Um sonho que já pulsa na sua alma durante um tempo. Algo que você, de alguma forma, vai sentir muita realização emocional, certo? Um grande sentimento de satisfação com você. Perceba que tem uma energia muito forte de você com você, certo? Então, se tem questionamentos externos, se tem conflitos aqui que não sejam de você, certo? O momento é de você escutar a voz do seu coração, porque ela sabe exatamente o caminho que é para você, tá? E existe realmente uma energia muito curativa quando você confia nesse movimento, certo? Você está se curando de uma questão muito de trauma do passado, certo? Muita de ansiedade também, certo? Mas é muito uma questão porque esse lugar que está desconfortável, que está sendo de repente um lugar de questionamento, é exatamente aí que está a chave, certo? É exatamente aí que está o impulso para essa travessia, certo? Existe muito uma questão, muitas vezes, de você estar indeciso sobre o caminho, se esse caminho é para você ou não, né? Questionamentos, muitas vezes, que você está fazendo, mas perceba de que não é porque você não sabe, é porque você deixa a mente questionar você, a mente paralisar você. E por isso que tem um ar de espadas aqui, né, embaixo dessa carta. A direção.
a espada, né? Ao invés de 9 espadas, você precisa de uma. Você não precisa de 7 copas, você precisa de uma, né? Uma que você escolha, uma que você mire e uma que você fale, é pra lá que eu vou, certo? É onde meu coração pulsa, é lá que é o meu lugar, né? Então é aí que você se realiza, tá? Tem um movimento muito favorável acontecendo. Pode ter uma certa inquietação emocional, certo? Um lugar muito forte de você sentir talvez uma certa um desconforto mesmo, sabe? Uma certa tristeza também, uma angústia, podemos falar também para alguns de vocês, certo? Um lugar de muitos questionamentos, mas no fundo você já sabe que esse caminho é para você, né? Então, o conselho é isso, certo? Confia, faz o movimento acontecer, escuta mais seu coração, para um pouco a mente, para as vozes externas, certo? O caminho é um caminho muito positivo, de sucesso, de reconhecimento. É nessa coragem, é nesse lado, é nisso que você vai cada vez mais afirmar que você vai seguir, que é nesse caminho que você vai sentir de que você atravessou, certo? De que você também, o número 8 fala muito de ação e reação, de que voltou para você exatamente o que você queria, porque você teve coragem de fazer o movimento acontecer, certo? Esse movimento é exatamente o que você está sendo impulsionado a fazer. 8 de espadas, ansiedade, sentimento de limitação. Tem muito a mente aqui, hein? Muito, 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 muito. A energia muito de você, olha, muita carta de espada, 5 de espadas, certo? Você tá com medo, né, de arriscar. Você tá com medo de não receber nesse lugar, né, de não vir um retorno. Você vai receber, certo? Vai vir. Se você tá seguindo seu coração, se você realmente está seguindo esse caminho, se você não está deixando a mente paralisar você, se você está saindo do questionamento, da autocobrança, né, e da questão de vai dar certo, não vai dar certo, de querer controlar o resultado, de querer uma resposta que você não vai ter se você não continuar fazendo, se você não seguir esse caminho, se você não confiar que você merece, certo? E fazer o caminho acontecer, você realmente vai ficar o tempo inteiro numa dúvida, em cima de um muro, certo? E é exatamente isso. Confia que você vai ter todo apoio, que você vai receber o que é seu por direito, que você deve seguir muito mais do que a sua mente, o seu coração, certo? E que é exatamente um caminho de independência, é uma jornada que você vai se realizar com você. 9 de ouros e 9 de copas, satisfação pessoal, satisfação emocional, satisfação material, certo? Sentimento de você usufruir da coragem que você teve de fazer essa jornada, de seguir esse caminho que é tão alinhado com você, certo? E existe exatamente isso, um fim de uma decepção ficando para trás, certo? O conflito é muito mais interno aqui, é realmente a questão sobre arriscar, certo? Sobre você não deixar a mente paralisar. Você está preso, talvez, ou sentindo que está estagnado em algum lugar, porque você está com medo do que está por vir, ou com medo do movimento que você pode fazer. Mas acredite, o seu coração sabe o que é melhor para você, certo? E esse sonho, esse desejo, ele já pulsa em você há muito tempo. Você é merecedora, certo? Confie, entregue o melhor, faça esse movimento acontecer e você vai ver também, exatamente depois dessa travessia, o que você queria viver, estar desse lado, certo? E agora é com vocês, tá? Por mais desafiador que seja, saiba que você só vai saber o que vem do outro lado quando você realmente der esse passo, certo? E aí você vai se surpreender, ok? Gratidão imensa, espero demais ter ajudado. A gente se vê no próximo vídeo.